O assunto a respeito dos 24 anciões do livro de Apocalipse, no capítulo 4, é um assunto que divide as opiniões e é um grande mistério até mesmo na escatologia, e não existe um consenso total a respeito desse assunto, mas neste vídeo eu estarei mostrando para todos vocês a respeito deste assunto, quem afinal de contas são os 24 anciões do livro de Apocalipse e quais são as principais interpretações a respeito deste assunto. Dito isto, fiquem com mais este conteúdo no canal, não se esqueçam de deixar os seus likes, os seus comentários e também de compartilhar para outras pessoas que têm curiosidades a respeito da escatologia, o estudo do fim dos tempos. A primeira interpretação que se tem a respeito da identidade dos 24 anciões é que eles, na verdade, seriam anjos. Essa interpretação ela é muito difundida e ela é a primeira interpretação a respeito da identidade destes 24 anciões. Os 24 anciões, segundo esta visão, seriam anjos que estão mais próximos de Deus. Essa interpretação ela possui o apoio de que os anjos vestem roupas brancas, como vemos em João, no capítulo 20, no versículo 12, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Em João, capítulo 20, além desse versículo, nós também temos apoio de que a ideia de que os 24 anciões são anjos, eles também dizem o seguinte, que os anjos eles se dividem em classificações de hierarquia ou tipos de seres celestiais. Muitos textos da Bíblia, como Salmos 29, verso 1, e no capítulo 89, verso 7, entre outros, mostram os anjos em assembleias angelicais, literalmente reunidos com o concílio dos filhos de Deus, os anjos do céu. A segunda visão ou interpretação da identidade dos 24 anciões é a seguinte: os 24 anciões, eles são representantes. Eles são os grandes homens de Deus desde o início do mundo, os servos de Deus de verdade, os que realmente atingiram ali um ápice em sua adoração a Deus, ao qual Deus agradara que os colocaste em posto de anciões do fim dos tempos. Essa interpretação ou visão ela é tida como a mais aceita no meio teológico por alguns, no meio escatológico também, mas não todos. Essa visão, ela se encaixa mais na questão de que os santos redimidos por Jesus Cristo, com ele no trono, no versículo 21 do capítulo 3, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ela tem este apoio. Os santos e redimidos são aqueles que recebem poder e autoridade para julgar, assentados em seus próprios tronos, como vemos em Apocalipse, aí, veja no versículo 4, no capítulo 4, olhei e vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20. Mesmo os anjos aparecendo com vestes brancas, em alguns textos, a veste branca em pessoas humanas tem um significado e simbologia muito maior para os homens. A veste branca ela tem o significado de serem salvos, tem o significado da simbologia da pureza, da santidade, a mais pura santidade e pureza, e também paz. Tudo isso vem por conta deles terem sido purificados e salvos do pecado. Veja isso em Apocalipse capítulo 3, verso 4. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Em Apocalipse capítulo 3, verso 9, em seguida olhei e diante de mim decortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos e povos e línguas da terra. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Apocalipse 7.
O simbolismo da coroa na cabeça de cada um dos anciões representa o poder e a autoridade que eles possuem para governar junto de Cristo e também simboliza a sua vitória, até porque a palavra grega para coroa também indica uma guirlanda, ou seja, uma coroa especial dada aos vencedores. Todos esses privilégios são dados aos salvos e não aos anjos, que já são príncipes e guardiões. A palavra para anciões no texto em grego é a palavra, o termo presbyterion. Esse termo nunca é aplicado para os anjos, mas sempre a anciões. Lembremos que os anciões são aqueles que presidem as igrejas e as lideram. Eles que possuem essa liderança das igrejas. Eles são 24 por conta de que seriam 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento, totalizando 24 agora, a saber os quais 12 se refere ao Antigo Testamento, e é muito debate aí, não se sabe quem eram tais 12 do Antigo e 12 do Novo Testamento. Alguns sugerem aí que seriam, na verdade, 12 das 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Uma das coisas que mais chama a atenção no texto é a adoração destes tais anciães, que é algo magnífico e muito belo. A adoração, ela é uma forma de reverência linda, uma forma de adoração, de se venerar realmente algo, adorar, criar um culto sobre aquilo. Vemos em alguns versículos essa adoração e reverência. Veja agora, no versículo 8 do livro de Apocalipse: e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E os 4 seres viventes bradavam amém, e os anciões igualmente prostravam-se e adoravam. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono e exclamavam amém, aleluia. Apocalipse capítulo 19. Vemos inclusive o seguinte versículo 11. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. No capítulo 7, esse texto nos mostra que tais anciões não eram anjos, mas sim os salvos, os que foram mais fiéis a Deus e ao longo dos séculos, até porque os 4 seres viventes são querubins e vários anjos que estavam em pé prostraram-se diante juntos aos 24 anciões, demonstrando o seu ardor, o seu furor ali em sua adoração. Repare que os 24 anciões nunca são chamados de anjos no texto bíblico, o que demonstra que realmente eles não eram anjos, mas sim os salvos. Um outro fato que muitas pessoas têm curiosidade a respeito também deste mesmo texto são outros seres que aparecem aí descritos neste livro, que são os chamados os 4 seres viventes. Quem seriam realmente os 4 seres viventes do livro de Apocalipse? Eles seriam anjos realmente? O que a Bíblia fala a respeito disso? Não percam o próximo vídeo aí desta série que eu estou fazendo a respeito de curiosidades do livro do Apocalipse. Quem serão os 4 seres viventes do livro de Apocalipse? Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.